Olá, eu tenho recebido algumas dúvidas a respeito do acondicionamento e descarte de resíduos domésticos. Então, eu sou Dani Bicudo, sou personal organizer e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas a respeito de resíduos. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma reflexão a respeito do que é jogar fora. Na minha concepção não existe fora, nós até podemos jogar no lixo, colocar o lixo para fora da nossa casa, só que esse lixo que a gente está colocando para fora da nossa casa vai para algum lugar, e esse lugar é aqui dentro do planeta. E nós não pensamos muito a respeito, né? Porque se a gente coloca para fora, a gente está se livrando, teoricamente, de um problema. Só que quando a gente descarta o resíduo, e com a quantidade de pessoas que nós já temos no mundo, com a quantidade de descarte que nós temos também, os nossos aterros sanitários não estão mais comportando. Sem contar que tem todo um impacto, mesmo no aterro, de contaminação, se ele não for feito de maneira adequada, contaminação do solo, da água, até do ar através da emissão do gás metano. Além disso, ainda tem muito descarte inadequado, né? Os lixões a céu aberto, muito lixo que é jogado nos corpos d'água, nos reservatórios, nos rios, né? Nas ruas, e aí a chuva cai e acaba levando esse lixo para os corpos d'água de qualquer forma. Então a gente acaba gerando um problema que é um problema de saúde pública, porque com esse lixo todo por aí contaminando, a gente acaba causando um problema para a nossa própria saúde. E a gente muitas vezes nem percebe, né? Mas, então vocês devem estar se perguntando qual é a solução. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre reciclagem, só que a reciclagem é só um dos processos que existem. Antes disso, a gente precisa pensar em tudo que vem antes, né? Eu já falei num outro vídeo sobre consumo, sobre a redução do consumo, e esse é o primeiro passo. A gente precisa reduzir o nosso consumo, porque reduzindo o consumo a gente reduz a quantidade de lixo que nós geramos. E não é só reduzir o consumo, né? É repensar a nossa forma de consumo, repensar aquilo que nós consumimos. Então, se nós consumimos muita embalagem, se nós consumimos muita coisa frágil e de baixa qualidade que vai ser descartada, vai ser jogada fora porque ela não tem existência. Então, a gente precisa reduzir, repensar. Depois a gente precisa reaproveitar aquilo que nós temos. Então, se tem algum item que não serve mais para aquele determinado fim, a gente pode reaproveitar para um outro fim. Eu vou dar um exemplo. Se a gente tem um pote, por exemplo, como esse, de vidro, que veio com algum produto que nós compramos e nós já acabamos com esse produto, nós, ao invés de jogar fora, podemos reutilizar para guardar outra coisa. Ao invés de a gente comprar um outro pote para guardar, vamos supor, sei lá, farinha, arroz, né? Se o pote for grande, depende do tamanho, a gente pode reutilizar para guardar esses alimentos, sem ter que comprar um outro pote específico para isso. Então, nós estamos reaproveitando um material. Ele pode ser customizado, enfim, da forma que vocês acharem melhor, mas o importante é podermos reaproveitar esse material. Não deu para reaproveitar, ele quebrou, ele não serve mais por algum motivo, aí sim nós vamos descartar. E aí é um ponto que é bastante importante também. Como que nós vamos descartar esse material? Existem duas formas. A gente pode ou jogar no lixo comum ou fazer a separação adequada desse material. E aí que vem uma grande dúvida das pessoas, né? O que pode ser reciclado e o que não pode? Para facilitar, ao invés da gente colocar aquelas listas gigantescas de papéis, vidros, metais, a gente teria que ter diversos lixos na nossa casa e isso de qualquer forma vai para um centro de triagem. Então vamos facilitar a nossa vida e vamos separar em dois recipientes. Um de lixo orgânico e o outro de lixo reciclável. Esse material reciclável, e eu nem gosto aqui de chamar de lixo porque ele vai ser reaproveitado, mas esse material reciclável ele pode ser aquele lixo seco, né? Então, metais, plásticos, vidro, papel, tudo isso pode ser reaproveitado. Alguns deles a gente não vai conseguir reciclar, mas as cooperativas que fazem esse tipo de trabalho podem fazer a segregação melhor, para não gerar tanta dúvida. O que é importante?
É importante que esse material esteja minimamente limpo, por dois motivos. Um, porque senão a gente vai ficar atraindo vetores, vai ficar atraindo animais indesejados para nossa casa, né, gerando odor. E o outro é para não gerar nenhum tipo de desconforto para quem for fazer a coleta e para quem for fazer essa triagem. Então, não precisa lavar, esfregar, né, mas passa uma água, tira o excesso de resíduo e aí sim põe lá no recipiente para recicláveis, tá? Como eu falei, nem tudo pode ser aproveitado, mas eles fazem lá a separação. Até a caixinha, essa caixinha longa-vida, a gente pode colocar para reciclar desde que esteja limpa, porque eles vão segregar lá o que é alumínio, o que é papel, o que é plástico e vão dar a destinação correta. A gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? O que é importante, tem alguns itens que não podem ser descartados nem no reciclado nem nos orgânicos, porque eles podem contaminar as pessoas que vão fazer a coleta e a triagem e podem contaminar o ambiente. Quais são esses itens? Pilha, né, ela com o tempo ela vai liberando também uma substância que pode ser tóxica pra gente. Então, o ideal é que a gente consuma pilha alcalina, que vai ser mais duradoura, a gente vai descartar menos. E depois, na hora de descartar, vai juntando num potinho, num recipiente e leva nos postos credenciados que fazem esse tipo de coleta. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um site que chama Recicla Sampa, que é um projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo. E lá eles falam, né, de alguns postos, onde são os postos de coleta, os horários de coleta seletiva. Muitos bairros e distritos da cidade de São Paulo já têm essa coleta seletiva porta a porta, mas aqueles que não têm ainda têm essa opção de levar material reciclado em pontos de entrega voluntária, que também tem a relação nesse site, em alguns postos de coleta que tem em supermercado, em farmácias. Também tem algumas relações nesse site, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Outro item, outro material que não pode ser jogado nem no reciclável nem no lixo comum, no lixo orgânico, são as lâmpadas, que elas também, quando elas quebram, elas podem gerar algum tipo de contaminação, então, e podem machucar, né, as pessoas, então só segrega, coloca num recipiente plástico e aí manda para os postos autorizados. Medicamentos. Os medicamentos, o blister, né, ou toda a parte dos invólucros que ficam em contato com o medicamento, eles, assim como o próprio medicamento, não podem ser descartados nem no reciclável, nem no lixo comum, porque eles também são altamente contaminantes. E se eles vão parar no solo, vão parar nos corpos d'água, eles vão contaminar o solo e os rios. Então, esse material também, algumas unidades básicas de saúde, algumas farmácias recolhem, então a gente guarda o remédio vencido e o blister e entrega nesses postos de coleta. A caixinha, a bula, isso não tem problema, não está em contato direto com o remédio, pode ser jogado no reciclável tranquilamente. Materiais de porcelana pode ser considerado como material de construção, entra na mesma categoria, eles não são recicláveis, mas a gente pode levar num ponto de entrega voluntária, mas não tem problema se nós colocarmos no lixo reciclável, porque aí o pessoal que vai fazer a triagem separa e dá a destinação adequada. Tem um item que a gente não pensa muito a respeito, mas que eu acho importante falar, que são essas esponjinhas de cozinha. Esse material, ele não pode ser reaproveitado, ele não pode ser reciclado, a gente teria que jogar no lixo comum, mas ela vai demorar muito tempo para deteriorar, para se decompor. Então, o ideal é que não se utilize. E a gente tem como alternativas aquelas buchas naturais, né? Que também são encontradas em lojas de cosmético, perfumaria, enfim. Mesmo para lavar louça, usa essas buchas naturais e aí pode descartar no lixo orgânico normalmente. Papel, quando a gente for descartar no reciclável, a gente precisa verificar se não contém dados pessoais, dados confidenciais, coisas importantes. Nesse caso, a gente precisa rasgar para que essas informações não tenham como ser resgatadas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Principalmente em empresa, tomar bastante cuidado com esse tipo de documento, com as informações que são contidas neles, tá bom?
Fita adesiva, etiqueta, esse material não pode ser reciclável, a gente joga no lixo comum. E aí, por falar em material orgânico, o material orgânico também pode ser reaproveitado. Então, alimentos, guardanapo, a gente pode jogar numa composteira, numa vermicompostagem, aquilo vai se transformar em adubo. Aí, né, lixo de banheiro, fralda, nada disso pode ser reaproveitado, a gente joga no lixo comum. E aí sim a coleta pode levar, mas aí a gente vai ter um volume muito reduzido de resíduo, de rejeito que não pode ser reaproveitado. Ainda assim é muito, né? Mas o impacto é muito menor no ambiente. Então, a gente precisa pensar muito no nosso padrão de consumo, nos nossos hábitos e o que fazer com cada um desses itens que a gente tem em casa e cuidar muito bem do nosso resíduo também e jogar nos locais adequados. É importante também nós pensarmos nos resíduos que têm algum tipo de contato com gordura, que não podem ser limpos. Esses a gente também não tem como reaproveitar e ainda pode sujar, né, os materiais recicláveis que a gente já lavou e aí inutilizar esses materiais. Então, por exemplo, tampa de pizza ou aqueles plásticos que envolvem, né, algum alimento muito gorduroso que não tem como limpar, então esse descarta no lixo comum. No caso da tampa da pizza, por exemplo, normalmente o que engordura é a parte de cima, a parte de baixo não, então a parte de baixo a gente põe para reciclar, a parte de cima a gente joga no lixo comum. Eu também já ouvi muita gente falar, mas para fazer a reciclagem também gasta muita energia, gasta material. É verdade, gasta, mas gasta muito menos recurso do que se a gente tiver que produzir produtos novos, itens novos. Gasta muito menos, então ainda assim compensa. E se a gente tiver uma quantidade menor de reciclagem, porque a gente reduziu o nosso consumo, aí ajuda ainda mais. Então o que eu quero trazer para vocês é que a gente repense os nossos hábitos, que a gente olhe com carinho para a nossa história, para o nosso lixo, para o nosso rejeito, para poder ajudar o meio ambiente, a nossa casa e gerar a economia. Se você quer saber mais, se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você e responder, tá bom?